Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula. Na nossa aula de número 28, objeto de conhecimento, programas e indicadores de saúde pública. E no detalhamento, tecnologias na produção e conservação de alimentos e nas diversas dimensões da vida humana. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, nessa aula a gente vai falar um pouquinho aí sobre a conservação dos alimentos e como a tecnologia ajudou, para que essa conservação fosse possível. Então, a gente vai observar aqui, olha, algo do nosso cotidiano. Será que na sua geladeira está tudo organizado assim? Ou será que existem alimentos que estão lá esquecidos, estragando, né? Bom, então todo mundo sabe que a qualidade dos alimentos ela é importante para a nossa saúde, né? Então, alimentos que não são tão bem acondicionados, eles podem sofrer ali algumas contaminações por micro-organismos como fungos, bactérias, que podem levar aí a intoxicações, sendo bem graves, muitas vezes, ou até causar a morte de pessoas que consomem esses alimentos que são mal conservados, Felizmente, a tecnologia avançou bastante e hoje é possível manipular alimentos com segurança, garantindo aí a qualidade deles. Então, você pensa aí o seguinte, esses alimentos na sua geladeira, eles precisam estar conservados de acordo com o tipo. Então, dentro da própria geladeira, a gente vai colocar alimentos que precisam de uma refrigeração maior, como proteínas, a carne, o frango, o peixe, a gente vai deixar naquela parte mais alta da geladeira, ou, se você não vai consumir imediatamente, você vai guardar lá no refrigerador, na parte do freezer ou do congelador, que vai congelar esse alimento. E aí, quando você realmente for consumir, descongele, e imediatamente você vai levar para o cozimento. Outros alimentos, como frutas e verduras, dependendo do tipo, eles vão precisar ser guardados fora da geladeira, claro, em ambientes estéreis, frescos, com a presença ali de ar, pouca luz, uma temperatura ali mais amena, E aqueles que vão ser guardados dentro da geladeira precisam estar nas prateleiras corretas, Então, aqueles que são alimentos que não podem ser refrigerados demais, eles vão para as prateleiras mais baixas, para aquelas gavetas. Mas é importante a gente sempre estar de olho, porque senão, se você esquecer nesses alimentos lá, pode acontecer o que aconteceu ali com aquela maçã, Ela vai começar a degradar, ela vai começar a perder seus nutrientes, e aí é o momento que entra, então, alguns micro-organismos, tá, gente? Esses micro-organismos, eles não estão visíveis aos nossos olhos, A gente não consegue perceber a presença deles ali. Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse controle. E quais micro-organismos poderiam causar doenças, para os seres humanos? Os fungos, as bactérias, os protozoários. Então, muitas vezes, esses alimentos que ficam ali expostos, a uma temperatura que, de repente, poderia ser mais baixa, e aí tem uma variação, o que vai acontecer? Aquelas bactérias e fungos se aproveitam dessa situação e começam a colonizar, então, esses alimentos. E aí eles vão consumir esse alimento, degradando eles, Porque é o papel mesmo desses micro-organismos, que é decompor essa matéria orgânica. E aí lembre-se, que esses alimentos que nós consumimos, eles são matéria orgânica, porque afinal de contas, frutas, verduras, os vegetais, eles são seres vivos. E a proteína de origem animal, por exemplo, ela também, pertencia aí a um ser vivo. Então, se pertencia a um ser vivo, tem ali células, e essas células possuem nutrientes, que é de onde nós iremos tirar a nossa nutrição, mas que são interessantes também para esses micro-organismos, tá bom? Então, sabendo disso, você já sabe que esses alimentos precisam ser muito bem conservados, A gente vai falar um pouco da tecnologia que avançou bastante e tem nos ajudado aí a aumentar esse tempo, de uso, de consumo desses alimentos. Então, vamos observar aí, olha, o uso da tecnologia na preservação dos alimentos.
Todo mundo sabe que segurança e qualidade são fundamentais em qualquer produto, mas quando se trata de alimentos, as normas são ainda mais rígidas, já que interferem diretamente na saúde dos consumidores. Então você imagina comprar um alimento ali, né, no supermercado, no mercado próximo da sua casa, e você chegar com ele até a sua residência pronto para consumir, e aí quando se vê, né, esse produto está estragado, ele está contaminado, né, e algumas vezes a gente nem percebe. Então esse controle ele precisa, né, ser realizado para aqueles alimentos que passam então por um processo industrial, que vão ser armazenados, depois comercializados e aí vão chegar na nossa casa, né? Então já existe um controle, né, mas a gente sabe que infelizmente esse controle não cobre 100% das vezes a qualidade desse produto. Então nós precisamos nos preocupar, porque se caso a gente traz para casa um alimento que ele pode estar contaminado, a gente vai afetar a nossa própria saúde, né? Então, imagina aí, por exemplo, latas, né? É muito comum a gente consumir alimentos enlatados. Se você percebe que esse enlatado ele está amassado ou se ele está estufado, não traga para sua casa, porque ele pode estar ali contaminado, né? Existe uma bactéria, a salmonela, que pode estar presente nesse alimento, mesmo ele enlatado, né? E ela é uma bactéria que não vai precisar de oxigênio ali para se reproduzir. E ela vai liberar toxinas naquele alimento. Se você consome, você pode adoecer gravemente e, infelizmente, né, o botulismo pode até mesmo levar à morte. E para a gente continuar falando, felizmente, né, as inovações tecnológicas, elas se renovam a todo momento. E elas hoje são essenciais para qualquer empresário do negócio de alimentação que se preocupa com as boas práticas de manipulação de alimentos e com a segurança alimentar. Então existem, né, aquelas pessoas que trabalham diretamente com isso, são os empresários que vão produzir esses alimentos, né, vão ter ali a sua indústria ou muitas vezes até pequenos negócios. Então essas pessoas precisam também saber as boas práticas de manipulação dos alimentos. Elas precisam ter um ambiente limpo, né, que não seja ali um foco de proliferação de doenças, porque vai estar mexendo ali com a alimentação de muitas pessoas, né? E aí a gente tem também o profissional, né, que vai tratar dessa área, que ele pode ser ali um tecnólogo, né, ou pode ser um engenheiro da área de alimentação. Então esses profissionais, né, eles também vão procurar aí observar quais seriam as melhores práticas para que esses alimentos, né, tenham uma qualidade, preservem os seus nutrientes, as suas vitaminas, né, as suas proteínas, para que chegue tudo certinho até a nossa casa. E aí a gente vai ver que os consumidores da atualidade estão mais conscientes e mais exigentes, prestam muito mais atenção ao valor nutricional dos alimentos que consomem, como eles são produzidos, conservados, se estão dentro do prazo de validade, como são transportados e como chegam à mesa, né? Então, a procura por produtos minimamente processados e sem aditivos também tem se tornado cada vez maior. Então, as pessoas já estão, né, atualmente cada vez mais informadas de como se deve, né, agir aí no momento de consumir um alimento, de comprar esse alimento. A gente precisa saber a origem, né, se ele foi bem manipulado, se ele não está contaminado aí por micro-organismos, né? E as pessoas também têm uma tendência maior a procurar aqueles alimentos que são mais nutritivos, né, que não são ultraprocessados, como, por exemplo, presuntos, né, mortadelas, são alimentos muito saborosos, né? Todo mundo gosta de colocar ali no pão, no sanduíche, mas são alimentos ultraprocessados que passaram ali por questões, né, por processos industriais e foram aí, receberam aditivos, né, substâncias químicas que nem são boas para a nutrição, muito menos para a saúde, gente. Então, eles imitam ali o aroma, imitam o sabor, né, de um alimento natural, mas, na verdade, você está consumindo ali substâncias que são tóxicas para o seu organismo, né? E não é por acaso que a gente vê aumentar nos últimos anos o índice de doenças como câncer, né? Câncer no intestino, câncer no estômago, porque esses alimentos, eles trazem essas substâncias que vão, então, provocar ali reações orgânicas no nosso
organismo, né, no intestino, no estômago, que são aí os órgãos que digerem os alimentos, e aí cada vez mais eles vão se acumular até gerar, então, essas doenças, né, que não são aí nada agradáveis. Infelizmente, muitas dessas doenças nem têm cura, e aí quando a pessoa percebe, né, já está num estágio muito avançado. Então, hoje em dia as pessoas já têm essa informação, né? E é importante a gente sempre buscar saber o que tem lá no rótulo daquele alimento, né? Se eu conheço aquelas palavras que estão ali, será que são produtos naturais? Porque se tiver uma palavra ali com muitas sílabas, né? Pode ser que esteja indicando que é, sim, um produto químico que vai trazer danos à nossa saúde. E, por outro lado, a gente sabe, né, ou sabe-se, que sem o processamento e preservação de alimentos, é impossível armazená-los e transportá-los por longas distâncias. Então, a gente sabe que é necessário os alimentos, né, que vão ser aí distribuídos em larga escala, eles vão precisar aí ser preservados, né, serem bem armazenados para poder ser transportados. Imagina um alimento que vem da região sul do nosso país até chegar à região norte na nossa mesa, passou aí por muitas estradas, né? Passou aí por barcos, enfim. Então, até chegar na nossa casa, esse alimento ele pode já estar degradado. E aí, cada vez mais, a gente busca por problemas, né, que a gente pode resolver a partir, então, de soluções práticas, tecnológicas, né, evitando, então, esses produtos que poderiam causar danos à nossa saúde. E é aí que entra, né, o papel da tecnologia em ajudar a fazer com que esses alimentos eles sejam preservados, né, de forma saudável, mas sem adicionar, né, substâncias que poderiam causar doenças. E é por tudo isso que os fabricantes de alimentos eles se valem de uma variedade de tecnologias de processamento que prolongam a vida útil dos alimentos e que, ao mesmo tempo, não alteram os valores nutricionais deles. Ou seja, os alimentos serão preservados e a deterioração não vai ocorrer, né? Então, a gente percebe aí que essa tecnologia ela vai trazer aí um benefício para esses alimentos, porque vão ali ajudar, né, para que esses alimentos sejam conservados, preservados, até chegar à nossa mesa, tá? E aí, quais seriam, então, as tecnologias, né, que a gente pode citar para dizer assim, né, para dar um exemplo para a gente de como elas vão facilitar aí a nutrição, né, no nosso dia a dia. Então, observe aí algumas dessas tecnologias. Bom, essas tecnologias são chamadas emergentes no processo de alimentos, né? Emergentes porque elas são novas, tá, pessoal? Existem muitas tecnologias já estabelecidas, né? Mas que elas podem aí fazer com que o alimento ele perca um pouco os seus nutrientes, as suas características físicas, químicas, e muitas vezes podem até interferir no sabor e no aroma desses alimentos, né? Então, as pesquisas, as pessoas que têm ali trabalhado nessa área, né, da tecnologia e também da engenharia de alimentos, elas buscam aí, através das suas pesquisas, melhorar esses processos, tá? E aí a gente vai ver uma série de tratamentos que os nossos alimentos, eles podem ser submetidos. E aí o primeiro que a gente vai citar é a alta pressão. Normalmente é utilizado para o processamento de frutas, vegetais, carnes, bebidas e alimentos pré-embalados, minimizando os riscos de contaminação. Ou seja, aqueles alimentos que vão ser distribuídos, né, eles podem aí sofrer uma alta pressão. Essa pressão, gente, ela vai ser exercida sobre esse alimento. E aí, como a gente sabe, né, esses alimentos eles podem conter ali micro-organismos, fungos, bactérias que estavam ali presentes até mesmo no ambiente onde eles foram cultivados. E aí, se você embala um alimento sem passar por um processo, né, de esterilização, de higienização, quando chega na sua casa, esse alimento ele já pode estar totalmente tomado por esses micro-organismos, né? E aí, alguns processos que iriam eliminar, então, esses micro-organismos, eles poderiam fazer com que o alimento também perdesse a qualidade, né? Então, na tentativa de melhorar o alimento, a gente poderia acabar estragando ele. E aí, por isso que a alta pressão ela é uma opção, né, inovadora para fazer com que esses alimentos eles cheguem até a nossa mesa com uma qualidade ali preservada, mas livre de micro-organismos que seriam patogênicos.
Vamos observar aí um outro tipo de tratamento, né? Que é o aquecimento ômico. Então, esse aquecimento ômico, a principal aplicação do aquecimento ômico é pasteurizar ou esterilizar alimentos líquidos e particulados, especialmente refeições prontas para servir, né? Frutas, legumes, carnes, aves ou peixes. Então, quer dizer, esse tratamento, gente, ele vai aí fazer, né, com que haja um aquecimento sem trazer ali uma fervura exatamente para esses alimentos, tá? Então, alimentos como frutas, legumes, carnes, né, que são muito sensíveis à temperatura, quando eles passassem pela pasteurização, eles poderiam perder a qualidade. E esse aquecimento ômico, ele consiste ali em colocar eletrodos no alimento, tá? E aí ao redor, então, né, vai acontecer esse aquecimento, e esse aquecimento ele vai pegar, né, todo aquele alimento por inteiro. E aí isso vai favorecer, então, esse aquecimento e, com isso, vai eliminar as células bacterianas, as células fúngicas, que poderiam, então, degradar esse alimento, tá? Então, é uma tecnologia inovadora, né, que também tem a finalidade de preservar a qualidade desses alimentos que são tão sensíveis, né? E existe uma outra técnica ainda, que é o infravermelho. E aí a gente observa aí que o infravermelho tem auxiliado na classificação de alimentos e detecção do teor de umidade, proteínas e gorduras, tá? Então observe aí que esse infravermelho ele pode servir para várias atividades, né? Para várias questões aí dentro da área alimentícia. E uma delas, né, é até interessante a gente falar, que uma curiosidade, que alguns pesquisadores têm aliado, então, esse infravermelho com outras tecnologias e eles conseguiram criar ali uma espécie de língua e de nariz artificial, ou seja, digital, né? E aí é como se eles tirassem um raio-x daqueles alimentos que serão comercializados. Com isso, eles conseguiram detectar, por exemplo, as substâncias, né, que não deveriam estar presentes no alimento. Só um exemplo aí que eu vou dar para vocês, gente, é a nossa pimenta do reino, né? Então, a pimenta do reino, ela é bastante comercializada, a gente usa bastante no nosso dia a dia na alimentação, e alguns desses pacotes, né, vinham adulterados. E esses pesquisadores conseguiram aí identificar, né, através, então, dessa tecnologia, que dentro ali, né, daqueles grãos de pimenta do reino, havia grãos também de sementes de mamão, que não são, né, que não deveriam estar ali. E aí é como se eles estivessem enganando, né, o consumidor, dizendo que naquela embalagem só tinha pimenta do reino, quando na verdade estava misturado, né, com outras substâncias. Então, se nós olhássemos, né, apenas olhássemos as características ali, apenas percebêssemos o cheiro e até mesmo o sabor, talvez nós não identificaríamos. Mas essas tecnologias, né, elas têm avançado para servir mesmo e detectar, né, quando as substâncias estão adulteradas, e principalmente se tratando de alimentos, né, pessoal, a gente precisa sempre pensar aí pelo lado da saúde. Então, imagina consumir um alimento adulterado que nós não estávamos cientes, né, e aí com isso a gente passa a consumir algo que poderia fazer mal para a saúde. Bom, a gente tem aí uma outra forma também de tratar esses alimentos, é através da irradiação. Então, observe aí que a irradiação é um processo eficaz para prolongar a vida de prateleira de produtos alimentícios, pois inativa agentes patogênicos presentes. Então, essa irradiação, ela consiste em liberar ali íons, né, sobre esse alimento, tá? Então, é utilizado ali um processo físico para fazer com que esses alimentos eles sejam ali descontaminados. Então, essa irradiação, né, através de substâncias químicas, da energia contida nessas substâncias, vai fazer com que as células de bactérias e fungos elas morram, né? E aí esse alimento fique livre, então, dessa possível contaminação, tá? Bom, a gente tem mais um exemplo aí de tecnologia que ajuda, né, no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Então, vamos observar aí, que é a liofilização. A liofilização é uma operação importante para secar alimentos que têm aromas ou texturas delicados, como cafés, cogumelos, ervas, especiarias, sucos de frutas, carne, frutos do mar, hortaliça e refeições completas para rações militares
ou para expedições. Então, olha como isso é interessante, né, pessoal? Existe uma forma aí de conservar o alimento através da liofilização, que é retirar completamente a água desses alimentos. Então, muitas frutas, muitos vegetais, muitas carnes, né, possuem uma alta concentração de água. E aí essa água, a gente, pode favorecer então o surgimento desses micro-organismos. E aí o que é feito é retirar dessa água por um processo, né, que vai desidratar esses alimentos, tá? E aí esses alimentos desidratados, eles ficam ali, né, menos suscetíveis à questão desses micro-organismos, né, a serem aí infectados por eles. E é tão interessante que essa tecnologia, ela foi aí utilizada e continua sendo utilizada pela NASA, por exemplo. Então imagina que foi uma tecnologia desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial, mas que a NASA adotou para poder enviar alimentação para os astronautas, né, para aquelas pessoas que saem da órbita aí do nosso planeta, né, vão viajar aí pelo universo, e elas levam então esses alimentos liofilizados, né, desidratados, e assim elas conseguem se nutrir normalmente, sem perder a qualidade desses alimentos, né, e elas vão ter ali um período, né, de duração muito maior. Então esses alimentos vão ficar preservados por muito mais tempo, né, e aí a pessoa não vai precisar se preocupar, né, se vai vencer, se vai estragar, porque ela está ali bem conservada, tá? Então, bem interessante a gente saber esse detalhe. E existe ainda o micro-ondas, observe aí, que é uma tecnologia, né? A tecnologia das micro-ondas tem sido amplamente utilizada em processos de aquecimento, secagem, esterilização e pasteurização. Então, esse micro-ondas aí é a tecnologia também aplicada no aparelho, né, que a gente usa aí, que muitas casas têm. E o que acontece, gente? Essas ondas eletromagnéticas, elas atingem o alimento, principalmente nas moléculas de água que estão presentes nele. E aí, essas micro-ondas ativam, então, o agitamento dessas partículas, que vai transformar essa energia cinética, né, de movimento, em energia térmica, tá? Então, por isso que aquele aparelho de micro-ondas, ele aquece o nosso alimento, porque essas ondas eletromagnéticas, elas penetram nesse alimento, agitam as suas células, as suas moléculas, né, de água, e aí, com isso, vai aquecendo de dentro para fora esse alimento. E aí, essa tecnologia, ela também vai ser utilizada para tirar ali os micro-organismos, porque afinal de contas, fungos, bactérias, eles também são feitos, né, por células, também tem água, e aí com isso consegue eliminar esses micro-organismos da alimentação, né? Então, também é uma tecnologia aí bastante utilizada no nosso dia a dia. Temos ainda mais uma tecnologia que nos ajuda na preservação dos alimentos, que é o plasma frio. Observe aí, olha, na indústria alimentícia, surge como uma tecnologia emergente e não térmica, que potencialmente pode ser utilizada para a desativação microbiana de superfícies de alimentos frescos, como frutas, produtos cárneos, queijo, entre outros. Então, esse plasma frio, gente, ele consiste ali em colocar os alimentos dentro de um aparelho, que vai gerar, através ali de uma condução, né, eletromagnética, vai gerar um gás. E esse gás ali, por alguns segundos, em cima dessas superfícies, eles conseguem, então, eliminar esses micro-organismos, né? Conseguem esterilizar esse alimento. Então, por exemplo, uma alface que não poderia passar por um processo de aquecimento ou de muito resfriamento, né? Uma opção é esse plasma frio para preservar ali a delicadeza daquelas folhas, né, daquele vegetal. Então, essas tecnologias, elas têm avançado bastante para agir justamente nesses mínimos detalhes, né? Então, para cada tipo de alimento, você percebe aí que vai ter uma tecnologia inovadora que vai ajudar na conservação e na preservação dos nutrientes contidos nessa alimentação, né? Então, é algo muito positivo, né, que a gente precisa aí saber, né? Isso ajuda até mesmo na hora de escolher um alimento, né? A qualidade dele, pensar como ele foi processado, como que foi para ele chegar até as nossas mesas, né? Será que o processo passou ali por uma esterilização? Será que esse alimento está livre, então, de micro-organismos, né? Então, serve para a gente pensar e ajuda a escolher aí os alimentos. Tem mais uma tecnologia que a gente vai falar, que é o pulso elétrico.
O tratamento por pulso elétrico representa uma alternativa promissora de preservação de alimentos, graças a vantagens como a pequena alteração de sabor e de nutrientes, eliminação de micro-organismos e inativação de enzimas, tá? Então, esse tratamento aí, ele vai ser, né, uma forma promissora de ter ali uma garantia de que esse alimento, ele pode até perder ali um pouco da qualidade, mas ele vai estar preservado e vai estar livre, então, de patógenos, tá? Bom, vamos ver ainda a separação por membrana. Então, a separação por membranas ocorre da seguinte forma: os processos de separação por membranas em alimentos e bebidas ocorrem frequentemente em temperatura ambiente, permitindo a preservação das substâncias termossensíveis, que muitas vezes conferem aroma e sabor a estes produtos, né? Além de conservar as propriedades vitamínicas. Então, quando a gente tem ali um processo que é necessário o alimento ser como se fosse coado, né? Mas não é uma simples peneira que vai funcionar ali, tá, gente? É uma membrana muito fina que vai deixar passar apenas aquilo que é de interesse mesmo, né, alimentício, tá? Então, é um processo que vai ocorrer dentro das indústrias, dentro de laboratórios específicos, para ajudar ali também a preservar a alimentação. E uma das últimas tecnologias que nós vamos citar aí é o spray dryer. Então, a técnica é aplicada para encapsulamento de aditivos, nutracêuticos, alimentos funcionais, vitaminas, probióticos, sucos concentrados e leite em pó. Então, é basicamente transformar algum tipo de alimento em pó. Como você está vendo aí na imagem, né? Pode ser aí os temperos, pode ser aí os sucos que são transformados em pó, tá? Claro, aqueles que são naturais, né? Nada de suco de pozinho artificial e até mesmo o leite. E o ultrassom pode produzir mudanças nos alimentos pela ruptura de sua estrutura ou pela promoção de certas reações químicas. O ultrassom, gente, consiste aí em ondas sonoras, né, que não são captadas pelo nosso ouvido, tá? Mas eles conseguem ali, então, ativar algo dentro desses alimentos ou até mesmo, né, eliminar os patógenos. E o ultravioleta, observe aí, apresenta uma boa eficiência na descontaminação, pois reduz a multiplicação de bactérias, coliformes, bolores e leveduras. Como vantagens, não produz odores e sabores desagradáveis ao produto, não produz compostos orgânicos clorados ou tóxicos e aumenta a capacidade antioxidante dos vegetais. Ou seja, nós vimos muitas tecnologias, né? E agora a gente vai ficar, né, com um vídeo de uma profissional dentro da área da saúde, aí, da engenharia dos alimentos. Olá, eu me chamo Thalissa, sou engenheira de alimentos e estou aqui para falar um pouco sobre os avanços tecnológicos na área de alimentos. Hoje, o profissional da área de alimentos, ele trabalha em todas as etapas e todos os processos de produção de alimentos e também de bebidas, como água, refrigerantes e sucos. É uma preocupação da engenharia de alimentos hoje a segurança dos alimentos e a sua qualidade também. E para garantir a segurança dos alimentos e das bebidas, dentro da indústria nós adotamos algumas técnicas de conservação para evitar que o alimento esteja contaminado e possa provocar ou um risco ou uma doença aos consumidores. Então, a gente tem algumas tecnologias que já são consolidadas, que são os processos térmicos, como por exemplo a pasteurização, que é um processo onde nós submetemos o leite a altas temperaturas para reduzir a carga microbiana, o desenvolvimento de bactérias e preservar o leite por mais tempo para que ele tenha uma vida mais longa e seja seguro para o consumidor. Só que essa é uma tecnologia que, por submeter o leite ou outra bebida como o suco ou outros alimentos como geleias a altas temperaturas, pode degradar alguns compostos dos alimentos, como, por exemplo, algumas vitaminas, pode promover a desnaturação de algumas proteínas, e tudo isso acaba interferindo na qualidade final do alimento no sentido das questões sensoriais. Então, na cor, no odor, no sabor, na textura dos alimentos.
Então, hoje nós temos algumas tecnologias emergentes que estão se popularizando dentro da engenharia de alimentos para substituir esses processos térmicos, como, por exemplo, as tecnologias de alta pressão, onde dentro da indústria esses produtos eles vão ser submetidos a condições de alta pressão para tratá-los, a fim também de reduzir a carga microbiana e tornar esses produtos seguros para o consumidor, mas sem afetar todos os atributos de qualidade sensorial. Então, essa é uma alternativa que está sendo aplicada agora e tem sido implementada já no processamento de diversos produtos alimentícios para substituir os tratamentos térmicos, mas nós temos outras também, como nanofiltração, como o plasma frio, tudo isso para garantir a segurança dos seus alimentos e bebidas. Muito bem, então a gente viu aí, né, algumas informações bem importantes a respeito desse assunto. Eu espero que você tenha compreendido e até uma próxima.